lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vamos falar um pouco da importância da palavra de Deus na vida do cristão. E queremos enfatizar que a Bíblia, ela é essencial, amém? Essencial na vida do cristão, essencial nas nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso conhecimento de Deus. E esse texto fala bem claramente sobre isso, né? 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos fazer a leitura dos versículos 10 até o versículo 17. 2 Timóteo 3, versículos 10 ao 17. Então eu vou fazer aqui a leitura, e no final vamos ler juntos os versículos 16 e 17. Muito bem, vamos fazer a leitura. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oremos. Maravilhoso Deus, agradecemos pela sua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a aplicar em nossas vidas, e que o bom propósito do Senhor se realize por meio da nosso entendimento, da nossa prática, à luz da sua palavra. Abençoa cada um aqui presente, aqueles que não puderam estar também, e que o Senhor seja engrandecido, Pai, em tudo o que fizermos aqui. Nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, a Bíblia Sagrada é o livro mais acessível, né? Quando nós pensamos na palavra de Deus, qual importância nós temos dado à Bíblia em nossas vidas? Qual a importância? A gente tem dado a importância devida à palavra de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso crescimento espiritual? Então é algo para nós pensarmos, né? A Bíblia Sagrada é o livro mais importante e essencial na vida do cristão. Por isso nós precisamos permanecer fiéis à Bíblia. Então o título do estudo é Permaneça Fiel à Bíblia. E vamos ver 4 utilidades essenciais da Bíblia na vida cristã. Quando nós pensamos na palavra de Deus, e nós pensamos nos tempos que nós estamos vivendo, nós podemos ver claramente que a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido de todos os tempos. Isso nós sabemos desde quando se inventou a imprensa, né? Desde quando se começou a imprimir livros, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. E aí então a Bíblia passou a ser impressa e ainda mais acessível a cada tempo que passa. E hoje nós temos a Bíblia, o livro mais acessível. Cada um de nós, eu creio que tem mais de uma Bíblia, né? Uma Bíblia impressa, a gente tem Bíblias no celular, a gente tem Bíblias também disponíveis para escutar, Bíblia em áudio. Nós temos a Bíblia de diversas formas, muito mais acessível do que qualquer outro livro. Então, a Bíblia também é o livro mais acessível da atualidade. Mas também a Bíblia,
quando nós pensamos nos dias de hoje, é o livro mais comentado. Quando nós pensamos em comentários sobre livros, a Bíblia é o livro que tem mais comentários, né? Você encontra diversas Bíblias e diversos temas de Bíblias de estudo. Então, a Bíblia é o livro também mais comentado. Então, sabendo disso, eu poderia também citar diversos fatos aqui que provam que a Bíblia, de fato, é o livro mais importante. Porém, quando nós pensamos em nós, quando nós pensamos no cristianismo, quando nós pensamos nas igrejas cristãs, né, evangélicas como nós também podemos perceber, muitas vezes, que a Bíblia também é o livro mais subestimado. Então, nós podemos perceber que tem muitos cristãos que têm a sua Bíblia, mas pouco leem a sua Bíblia. E às vezes usam a sua Bíblia apenas para trazer para o culto, usam durante o culto, mas durante a semana a sua Bíblia fica guardada. Então, para esses cristãos, a Bíblia é um livro extremamente subestimado, né? Então, a Bíblia também é um livro, se do mais importante, se o mais vendido, o mais disponível nos nossos tempos, também nós podemos perceber que é o mais subestimado pelos próprios cristãos. Então, muitos dos cristãos não dão a importância devida a esse livro. Dão sim a importância, têm sim a sua Bíblia, mas não dão a importância devida. Então, se a Bíblia é o livro mais importante de todos, infelizmente, podemos notar, nesses últimos tempos, que também pode ser o livro mais subestimado de todos pela maioria dos cristãos. Uma coisa que é interessante, quando eu trabalhava na Sociedade Bíblica Trinitariana, muitas vezes a nossa oração, quando nós orávamos pela produção, pela distribuição da Palavra de Deus, a nossa oração também era que cada Bíblia que saísse de lá realmente fosse lida. Porque a Bíblia fechada, quando você tem uma Bíblia, quando se tem uma Bíblia e não se lê essa Bíblia, ela é apenas um livro comum como qualquer outro. Mas quando a Bíblia é aberta, quando a Bíblia é lida, aí sim a Bíblia é a palavra de Deus. Aí sim, Deus vai operar maravilhas por meio desse livro. Então, que cada Bíblia, né, seja realmente lida por cada cristão. Eu lembro eu estava lendo uma história de uma igreja lá na Bahia, Vitória da Conquista. E lá eles contam que a igreja surgiu através de uma Bíblia. Naquela cidade, certa vez, houve um missionário que estava passando por lá, estava pregando o evangelho por lá, mas ele foi perseguido. Isso há mais de 100 anos atrás, se não me engano, 120 anos atrás. E naquele tempo, em todo o Brasil, o evangelho era muito mais perseguido. As cidades não aceitavam a entrada do evangelho, não aceitavam a pregação do evangelho. E não foi diferente naquela situação. Aquele missionário, ele estava em Vitória da Conquista, ele estava tentando pregar o evangelho lá, e ele foi perseguido. Mas um fazendeiro daquela mesma cidade, ele estava saindo, ele estava viajando, e ele encontrou esse missionário na cidade de Areias, era uma cidade vizinha, e esse missionário estava lá, ele estava fugindo de uma perseguição, alguns da cidade estavam perseguindo ele por causa da pregação do evangelho. E esse homem, esse fazendeiro, ele estava indo com uma comitiva, ele estava indo para cidades vizinhas vender gado, e ele resolveu, mesmo não sendo cristão, ele resolveu ajudar aquele missionário. Ele acolheu aquele missionário, ele escondeu aquele missionário daqueles que o perseguiam. E então passaram-se alguns dias, os perseguidores dispersaram, foram embora, e aquele missionário, com muita gratidão, ele queria ter algo para oferecer para aquele fazendeiro, o nome dele era Tertuliano, e aí então ele pegou a sua Bíblia, a Bíblia que ele estava usando, e presenteou aquele homem. Tempos depois, aquele homem voltou para a sua cidade, Vitória da Conquista, e ele começou a ler aquela Bíblia. E na sua leitura da Bíblia, conforme os tempos iam passando, ele se converteu. E continuou lendo aquela Bíblia, lendo para a sua família,
e os familiares também foram se convertendo. Pessoas foram achando interessante, pessoas foram chegando, seus conhecidos. Ele convidava os seus amigos, os seus conhecidos, que também acompanhavam aquela leitura, aquela explicação da palavra de Deus, e as pessoas foram se convertendo. E daquela leitura bíblica, daquela única Bíblia que foi deixada ali, nasceu uma igreja, né? E até hoje nós temos lá a primeira igreja batista em Vitória da Conquista. Essa igreja nasceu através de uma Bíblia que foi presenteada. Então a palavra de Deus realmente ela é poderosa. Através da leitura da palavra de Deus, pessoas se convertem. Por isso nós precisamos dar a devida importância à palavra de Deus, a mais devida importância à palavra de Deus. Então, permaneça fiel à Bíblia. A Bíblia é essencial para a vida cristã. Só por meio da palavra de Deus é que iremos conseguir permanecer fiéis a Deus nos dias que vivemos. Nós vivemos dias terríveis. Nós vivemos dias em que o mundo jaz no maligno. Então, para nós conseguirmos viver vidas cristãs fiéis, para que a gente consiga realmente ser fiel a Deus nos dias que nós vivemos, nós precisamos estar lendo, aprendendo mais da nossa Bíblia a cada dia. Então a Bíblia realmente é essencial para a vida cristã. Então vamos ver 4 utilidades essenciais da palavra de Deus na vida cristã. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua segunda carta a Timóteo. Ele era um novo pastor, é um pastor jovem, e ele estava aqui dando orientações para que esse pastor pudesse ter um ministério frutífero, para que ele pudesse realmente saber lidar com cada situação. E aqui nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo começa falando daqueles que desviaram da fé, daqueles que desviaram da doutrina. Ele cita o nome de 2 pessoas, Janes e Jambres. Eles tiveram ali, foram obstinados, eles se desviaram da fé, eles realmente se desviaram da sã doutrina. Por isso, a partir do versículo 10, quando nós lemos a partir do versículo 10, ele faz o contraponto. Olha, você não deve agir como eles agiram. Você deve tomar cuidado para não cair no mesmo erro que eles caíram. Eles agiram dessa forma, mas tu, porém, tens seguido, versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, ou seja, a verdadeira doutrina, a doutrina cristã, da palavra de Deus que o apóstolo Paulo tinha ensinado, e que Timóteo também tinha sido ensinado pela sua avó, pela sua mãe. Ele deveria permanecer fiel naquilo que ele deveria ter sido, naquilo que ele já havia sido ensinado. Porque ele passou perseguições, versículo 11, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então vale a pena permanecer fiel. Nós vamos contar com a ajuda de Deus, é isso que ele está falando. Permaneça fiel, não se desvie, fique fiel, fique atento à palavra de Deus, à sã doutrina, e Deus vai cuidar de você. Versículo 12, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Senhor Jesus Cristo falou também que no mundo nós teremos aflições. É isso que ele está repetindo aqui para Timóteo. Mas, versículo 13, os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14, então ele repete de novo, tu, porém, você deve permanecer fiel, permanece naquilo que aprendeste e que te foste inteirado, sabendo do que tens aprendido. Então, Timóteo sabia de quem ele tinha aprendido. Ele tinha aprendido através da sua mãe, da sua avó, versículo 5, do capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide, e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Então a palavra de Deus havia sido ensinada a ele, e só precisava que ele permanecesse fiel a essa palavra, a essa sã doutrina. Também a gente vê aqui que a palavra de Deus, uma vez ensinada, ela em nós,
ela serve também para nós compartilharmos. Aquilo que a gente aprende da palavra de Deus, nós compartilhamos. É isso que nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 2. Né? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. A palavra de Deus ela é para ser compartilhada, né? Através das nossas vidas, as pessoas vão conhecer também a palavra de Deus. Através do nosso falar, através do nosso ensino, as pessoas vão conhecer também a palavra de Deus. Mas também, aqui no capítulo 2, versículo 2, já lemos, né? Versículo 15. E o que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, primeiro, a Bíblia ela é útil para conhecermos, para sermos salvos. A Bíblia é útil para a salvação. Então, o único meio pelo qual, né, o indivíduo ele pode ser salvo é por meio da palavra de Deus. Então, por isso a palavra de Deus tem a sua maior importância, porque é só por meio da palavra de Deus que alguém pode ser salvo. É por meio da palavra de Deus que nós fomos salvos. Né? Eu creio que todos aqui, ou quase todos, já têm a Cristo como Salvador, passaram por a decisão de fé em aceitar a Cristo como Salvador, e a gente percebe, a gente sabe que é só por meio da palavra de Deus que há a verdadeira mensagem do Evangelho. E por isso é que Paulo ele coloca aqui para Timóteo que a palavra de Deus, né, as Sagradas Escrituras, é que podem fazer-nos sábios para a salvação. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a Cristo e aprendemos como podemos ser salvos. Então, a Bíblia é útil para nos tornarmos salvos e é útil para nós, salvos, tornarmos outros salvos como nós. Então, por meio de nós, Deus quer tornar outras pessoas salvas também. E por meio dessa salvação que nós conhecemos, por meio dessa palavra que nós recebemos, é que outras pessoas vão poder ser salvas também. Afinal, nós conhecemos a mensagem do Evangelho, pelo menos a maioria de nós, por meio de pessoas que pregaram a mensagem do Evangelho para nós, amém? Nós sabemos também de muitas testemunhos, né? Eu posso lembrar, e talvez você possa lembrar também de testemunhos de pessoas, né? Que lendo a palavra de Deus, e apenas com a sua leitura, entenderam que poderiam ser salvos por meio de Cristo. Aceitaram a Cristo apenas lendo a palavra de Deus, ou às vezes lendo um folheto da palavra de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus realmente é Deus falando conosco. Então, a primeira utilidade essencial da palavra de Deus é que ela é útil para a salvação. E nós que já somos salvos, podemos ser úteis para que outros também sejam salvos, por meio da palavra de Deus. Então, desde o momento da nossa salvação, a palavra de Deus deve ser o livro mais importante e essencial para as nossas vidas. Desde quando comecei a ler a Bíblia, eu lembro que, desde quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi, né, que a Bíblia era um livro diferente. Talvez você deve ter tido a mesma percepção também. Se você começou a ler a Bíblia antes de se converter ou depois de se converter, né, a gente percebe que há algo diferente. Comparando com outros livros que a gente leu, há algo diferente. E realmente a palavra de Deus é diferente porque ela é sobrenatural. Ela é Deus falando conosco. E essa percepção eu tive também quando, antes de se converter, eu comecei a fazer a leitura bíblica. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é por meio dela que se descobre a salvação em Cristo. Segundo, a Bíblia é útil para conhecermos mais o Senhor. Né? Então, versículo 16a, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, esse versículo, a palavra inspirada, né? E fala que toda a Bíblia
de maneira de capa a capa, né? Todas as palavras da Bíblia, elas são inspiradas. Quando nós aprendemos sobre inspiração, a inspiração significa que cada palavra da Bíblia, ela foi inspirada. Homens escreveram a palavra de Deus, diversos homens escreveram a palavra de Deus, mas eles escreveram exatamente o que o Espírito Santo de Deus guiava os seus corações para que eles escrevessem. De modo que tudo que foi escrito exatamente o que Deus determinou que cada homem escrevesse. Talvez nem mesmo os escritores bíblicos perceberam isso. Alguns deles, em alguns momentos, não percebiam que eles estavam escrevendo aquilo que seria a palavra de Deus, né, em muitos momentos. Porém, exatamente, Deus ia guiando seus corações por meio do Espírito Santo, para que eles escrevessem exatamente o que Deus determinava que fosse escrito. Então, inspiração quer dizer sopro, né? Como se o Espírito Santo soprasse nos seus ouvidos aquilo que precisava ser escrito, aquilo que Deus determinava que fosse escrito. Então, nós podemos ter certeza que cada palavra que nós lemos na Bíblia é a palavra de Deus, né? É Deus falando conosco. Então, por isso, a Bíblia é útil para conhecermos mais ao Senhor. Foi a forma que Deus ele escolheu para se revelar para nós. É por meio da Bíblia que Deus, por meio da Bíblia escrita, que Deus decidiu se revelar para cada um de nós, se revelar para a humanidade. Deus, ele quis ser conhecido por meio da sua palavra escrita. Então, por isso, a Bíblia ela deve ter sua maior importância na vida do cristão. As pessoas que nos conhecem, elas devem perceber isso na nossa vida, que nós damos importância para esse livro, que esse livro é realmente essencial para a vida cristã. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, também fala sobre isso, sobre essa inspiração, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa inspiração, essa maneira que Deus usou homens para transmitir a sua palavra. Então, uma simples leitura da palavra de Deus nos dá essa percepção. Muita gente conhece a Deus através de livros cristãos, através de livros de teologia, através de vídeos, através de filmes, né? Muitas pessoas conhecem um pouco da Bíblia ou um pouco de Cristo, né? Por meio de diversos veículos. Porém, é por meio da palavra de Deus e só por meio da palavra de Deus que nós podemos conhecer ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e conhecer a salvação em Cristo Jesus. Eu lembro da história de um pastor. Ele, quando jovem, ele tinha ido passar uma temporada, né, algumas semanas, com a sua avó. E a sua avó, sendo cristã, de igreja batista também, ela não sabia ler. Interessante que ela não sabia ler. Porém, ela tinha sua Bíblia. E esse jovem, passando uma temporada morando com a sua avó, buscando trabalho naquela cidade, ele passou ali a conviver com a sua avó. E a sua avó chegou um dia que ela fez um pedido para ele. Olha, meu filho, pega aqui a minha Bíblia, lê um capítulo para mim. Você pode fazer isso para mim? Ele falou, claro, posso sim, né? Então ele foi ler, aquele dia ele leu um capítulo para sua avó, esperando que fosse só aquele dia, né? Fosse só aquele pedido durante aquele dia. Mas então a cada dia sua avó pedia para ele ler um capítulo da palavra de Deus. E aquela leitura, intencionalmente, a sua avó pedia aquela leitura para ele fazer intencionalmente, para que ele pudesse também conhecer a Cristo. Então foi tendo aquela leitura a cada dia tendo aquela leitura, e Deus foi falando ao seu coração. E foi passando um tempo, não só foi o pedido para que ele lesse a palavra de Deus,
mas também para que ele levasse ela para a igreja. Então, ele ficou encarregado também de ajudar a sua avó a ir até a igreja a cada domingo. Então, com aquela leitura bíblica, com as pregações que ele ouviu, ele chegou a se converter. A sua vida foi transformada. Né? Tempos depois, muitos anos depois, ele se tornou pastor. Né? E interessante, esse pastor, o pastor Salles, ele tem uma empresa, né, de encadernação de Bíblias. Então, muitas das encadernações lá da Trinitariana, né, até certo tempo, era ele que fazia. Então, realmente a Bíblia, ela é poderosa, né, para salvação, para transformação de vidas e para conhecermos mais ao Senhor. Mesmo nós, que já temos, às vezes, anos de vida cristã, quando nós lemos mais a palavra de Deus, nós vamos conhecer mais ainda o nosso Deus. Nós vamos ter mais intimidade com o nosso Deus. Nós vamos aprender mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, para isso, nós precisamos conhecer mais. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Mas, número 3, a Bíblia ela é útil para transformar as nossas vidas. Por isso que aqui no texto, versículo 16b, então fala que ela é inspirada, como nós já vimos, mas ela também é proveitosa. Proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, de todas as formas, a Bíblia ela é proveitosa. Quando nós vemos essa palavra no original, ela quer dizer que a Bíblia é lucrativa, ou seja, ela vai trazer bons resultados. Quando nós conhecemos, vamos aprendendo a palavra de Deus, ela vai trazendo bons resultados para a nossa vida. Bons resultados de transformação. Nós vamos percebendo áreas da nossa vida que precisam ser mudadas e pecados da nossa vida que precisam ser tirados. E tudo isso a gente vai aprendendo e descobrindo com o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que de diversas formas ela vai operando no nosso ensino, no nosso conhecimento. Então, quando eu falo que a Bíblia é útil para ensinar a verdade, então realmente ela é útil para o nosso ensino. Nós precisamos aprender da palavra de Deus. Quando ela fala que é útil para a repreensão, né, ela condena o nosso erro. E eu creio que nós podemos ver isso muito no nosso início de vida cristã. Né? Tantas coisas que nós praticávamos, que nós fazíamos, que nós não sabíamos que era errado, que nós não percebíamos que era errado, né? E com a leitura da palavra de Deus, a gente percebe que aquilo é errado e a gente vai deixando. Então, por isso que ela é útil para repreensão. Ela condena o erro. Ela deixa claro que aquilo é errado. Né? Se a gente tinha alguma dúvida se tal coisa era errada, a Bíblia vai esclarecendo para nós. Né? Para correção. Então, uma vez que a gente sabe que está errado, a gente vai corrigir. A Bíblia não só vai mostrar o erro, mas ela vai nos ensinar como corrigir. Qual deve ser a mudança de atitude. Né, e quantas coisas a gente precisou mudar, né, a nossa atitude. E também instrução na justiça. Então, ela ensina a maneira certa de viver. Né, ela ensina nós cristãos a vivermos realmente como cristãos no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos. Então, nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser repreendidos, nós precisamos ser corrigidos dos nossos erros e pecados, e nós precisamos aprender a viver corretamente e em santidade. Né? E nós vamos conseguir chegar a esse patamar, né? Chegar a essa crescimento de vida cristã, aprendendo mais da palavra de Deus, dando a devida importância à palavra de Deus em nossas vidas. E nós lembramos também lá de Isaías, capítulo 55, versículo 11, você vai lembrar, né, que Deus fala que a minha palavra não voltará para mim, que a palavra não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá com o bom propósito de Deus na vida de cada um de nós. Então, de fato, né, nós podemos ver na nossa vida o quanto a palavra de Deus
tem nos transformado, tem mudado as nossas vidas. Mas, por mais que nós já conheçamos a palavra de Deus, nós podemos perceber também a necessidade de conhecermos mais, né? Porque o processo de santificação é um processo contínuo. Nós sempre temos mais a aprender da palavra de Deus, porque ela é uma fonte inesgotável. Então, o crente fiel permanece num processo contínuo de santificação, né? Se por um lado nós podemos olhar para trás e ver quantas mudanças, né, quantos pecados foram vencidos, quantas mudanças e transformações ocorreram na nossa vida, nós podemos também, daqui para frente, olhar e perceber, muitas vezes, ainda, coisas que precisam ser mudadas. Amém? Então, por isso, nós precisamos continuar lendo, estudando a palavra de Deus a cada dia. E a gente pode lembrar, eu posso lembrar de diversas pessoas que eu conheço, que eu conheci, né, que tiveram suas vidas transformadas, né? Eu lembro do irmão Carlos, meu xará, ele da nossa igreja lá em São Paulo. Ele foi um homem assim que teve um passado terrível, né? Ele era traficante, ele era matador, ele tinha uma vida realmente terrível. Mas ele foi preso, passou quase 10 anos na prisão, e lá ele conheceu a palavra de Deus. E lá dentro do cárcere, ele conheceu a Cristo como Salvador. E saindo de lá, ele logo procurou uma igreja, né? Ele logo já tinha sua Bíblia, aplicou-se ainda mais ao conhecimento da palavra de Deus, né? E grande transformação, grande mudança houve na sua vida. Aquele Carlos do passado ficou no passado. Agora ele é um servo de Deus, a sua vida transformada, né? Eu lembro também de uma irmã que agora está firme, servindo a Deus, está feliz, né? Mas ela tinha problema com bebida, ela era alcoólatra. Então, grandes lutas, né? A bebida dominava a sua vida. Mas agora, por meio da palavra de Deus, né, ela tem a sua vida transformada. E nós podemos, eu creio que cada um dos irmãos pode lembrar e pensar em pessoas que você conhece, irmãos e irmãs que você conhece, que teve grande transformação em suas vidas. Mas quando a gente olha para a nossa própria vida também, a gente pode lembrar de grande transformação que houve na nossa vida por meio do conhecimento da palavra de Deus. 4. A Bíblia é útil para nos mantermos fiéis. Então, quando nós olhamos no versículo 17, a gente vê o complemento disso, né, que é uma maturidade cristã. Né? A gente pode chegar, sim, a um patamar de maturidade cristã. Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, quando o apóstolo Paulo coloca aqui que para que o homem de Deus seja perfeito, esse perfeito ele traz uma ideia de maturidade, né? Nós sabemos que nós, enquanto nós estivermos nesse corpo de carne e osso que nós temos, propenso ao pecado, nós não vamos conseguir ser perfeitos. Mas nós podemos ter um crescimento espiritual e atingir ali um crescimento espiritual tal a ponto de não estarmos vivendo na prática do pecado. Isso é maturidade cristã, né? Embora a gente tenha as nossas falhas, a gente cometa pecados a cada dia, nós somos capazes, né? Capazes por quê? Capacitados pelo Espírito Santo de Deus. É Deus que nos torna capazes de conseguir não viver na prática do pecado, né? Isso é maturidade cristã, isso é crescimento espiritual. Então, todos nós somos capacitados por Deus para não vivermos na prática do pecado. Então, o cristão, ele peca, né? Nós pecamos, nós temos as nossas lutas a cada dia, né? Porém, se nós pecarmos, nós confessamos e deixamos o pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós somos capazes, capacitados por Deus, né, para não permanecermos na prática do pecado. Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa
obra. Então, nós temos a instrução da palavra de Deus que nos ensina, né, que nos torna capacitados para não permanecer na prática do pecado. Eu gosto de uma frase de D.L. Moody, e ele fala assim: ou o pecado nos afastará deste livro, ou este livro nos afastará do pecado, né? E a escolha é nossa. Nós temos a palavra de Deus em mãos para nós aprendermos mais, para nós nos fortificarmos com as promessas de Deus, né, com os ensinos da palavra de Deus, e nós temos também o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos capacitando para obedecer a palavra de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então é nosso dever, né, permanecer firmes, é nosso dever obedecer a palavra de Deus, é nosso dever aprender mais da palavra de Deus e permanecer fiel. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o aprendizado, guardar a palavra de Deus para estarmos prontos para dizer não ao pecado. Existe a história de um empresário, e aquele empresário ele quis dar uma bonificação, um prêmio para os seus empregados. Ele tinha 4 empregados. Então, primeiro ele chamou o cocheiro, e lá em cima da mesa dele tinha uma quantia em dinheiro, uma boa quantia em dinheiro, e tinha uma Bíblia. E ele falou: olha, tenho 2 presentes aqui, você vai escolher um dos 2. Você pode pegar essa quantia em dinheiro, né, e pode usar como você quiser, ou você pode levar a Bíblia, a palavra de Deus. E aí você pode escolher qual dos presentes você deseja. E aquele cocheiro falou: olha, seria muito bom a palavra de Deus, né, mas a minha esposa está meio doente, eu preciso de dinheiro para cuidar dela. Então aquele homem preferiu o dinheiro. Ele chamou também o jardineiro. E o jardineiro falou: olha, eu gosto da palavra de Deus, eu tenho curiosidade para ler a palavra de Deus, mas eu estou precisando tanto desse dinheiro para comprar coisas para o meu lar. Então eu prefiro levar o dinheiro. E a cozinheira também. A cozinheira chegou lá, ela falou: olha, como eu não sei ler, né, então não tenho tempo também para pedir para alguém ler a Bíblia para mim, eu prefiro levar o dinheiro. E aí finalmente chegou o office boy, né, naquele tempo era o menino dos recados. E ele já percebendo, né, ele já pensando que o menino também ia perceber, ia querer levar o dinheiro, ele falou: olha, eu creio que você vai querer levar o dinheiro, né? Mas eu estou oferecendo aí ou a Bíblia ou o dinheiro. E o menino falou: olha, a minha mãe me ensinou que a palavra de Deus ela é mais preciosa do que o ouro e a prata. Por isso, eu queria levar o dinheiro, mas vou preferir levar a palavra de Deus. Eu vou começar a ler a palavra de Deus. E aí, então, aquele menino pegou a sua Bíblia, e alguns dias depois, ele folheando a sua Bíblia, ele percebeu, né, que tinha um cheque lá, um cheque de um bom valor financeiro. E resumindo, a Bíblia realmente é um livro da sua maior importância e do seu maior valor para a nossa vida cristã. Que cada um de nós possa dar o devido valor, né, para a palavra de Deus em nossas vidas. Estudando, lendo diariamente a palavra de Deus, se esforçando, né, para conhecer mais a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 72, para finalizarmos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Então, o ouro e a prata são as coisas mais valiosas que temos no mundo. Mas a palavra de Deus é muito mais valiosa do que qualquer coisa de valor que nós podemos ter, né? A palavra de Deus ela é eterna. Tudo que nós aprendemos da palavra de Deus ficará para a eternidade. Vai servir muito para a nossa vida aqui,
mas também para a eternidade. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, agradecemos ao Senhor